Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Padre Air José, missionário do Sagrado Coração. Estou aqui para levar até você uma palavra muito especial. Sabe por quê? Nós estamos aqui com o podcast Vocação na sua segunda temporada. A primeira temporada nós fizemos, você se lembra certamente, em que nós conversávamos com várias pessoas que, pelo seu jeito de falar de Deus, através do seu trabalho, através da sua participação, seja na igreja, seja numa comunidade, traziam para nós coisas muito especiais, tanto sobre Deus e sobre o trabalho que elas desenvolviam na sociedade. Então, nessa segunda temporada do programa Vocação, ou melhor, do podcast Vocação, nós temos aqui uma pessoa muito especial. Sabe por quê? O tema de hoje vai ser servir na igreja. Eu tenho certeza que você aí de casa que nos acompanha deve conhecer alguém ou você mesmo participa de alguma comunidade, de alguma paróquia, de algum santuário. Eu tenho certeza também que este assunto vai ser muito útil para você. E eu tenho aqui presente a Gisele. Seja bem-vinda. Obrigada, Padre. É um prazer estar aqui. Eu também acho, viu? Conheço você de onde, será? Da paróquia? São José. Vila Industrial, Campinas. Trabalhamos juntos lá um tempo, não é? Isso. Sabe uma coisa muito especial é que quando a gente faz um trabalho dentro da igreja, a gente vai aprendendo muito. E eu queria conversar com você justamente sobre isso, né, para que quem nos acompanha pudesse perceber um pouco essa participação do leigo dentro da igreja. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu gostaria de pedir a você, olha, você pode também compartilhar esse vídeo, né, com seus amigos, com seus familiares, você pode ali se inscrever no nosso canal, porque desta maneira você nos ajuda a levar toda essa informação e todo esse conteúdo a tantas outras pessoas. E para nós, claro, é muito especial ter você sempre presente conosco aqui. Gisele, quando se trata de um trabalho dentro da igreja, todos nós temos já, de certa maneira, um convívio, né, dentro da nossa família, sobre Deus, sobre a igreja. Como é que foi para você isso? Na sua família, já havia esse trabalho dos seus pais? Como que era isso e como que é isso hoje? Eu desde pequena sempre estive dentro da igreja, né? Desde muito pequena. Meus pais, eles davam curso de batismo, curso de noivos, faziam encontros do ECC. Eu brinco que eu sei a musiquinha do ECC até hoje, porque eu participava com eles ainda bem pequena. Então, eu ficava na igreja enquanto eles davam os cursos, né? Mas em Campinas mesmo? Em Santa Bárbara. A minha família é de Santa Bárbara, próxima do lado de Americana, né? Uhum. E eles participavam da comunidade de São João Batista. E aí davam esses cursos e eu e meu irmão sempre estávamos juntos com eles. Então o seu ambiente familiar já era um ambiente que, pelo trabalho que você faz hoje dentro de uma comunidade, já era um ambiente que te ajudava a isso? Era. Eu falo que essa foi a sementinha, né? E aí eu estive na igreja nesse tempo todo, fiz a primeira Eucaristia. E na adolescência fiz a perseverança, na época chamava perseverança. E aí, aí não fiz a crisma. Na adolescência eu me afastei, como acontece muito. A maioria dos adolescentes, né? E aí depois eu volto, já adulta, né? Depois de casada, inclusive, volto a frequentar mesmo, a participar da comunidade, já aqui em Campinas. Uhum. Até então eu ia só à missa, participava da missa, e depois eu volto com tudo. E aí com essa sementinha plantada, e lembrando sempre de como era com meus pais, e pedindo ajuda deles, principalmente com catequese e tudo mais. Então, com certeza, essa sementinha foi plantada lá atrás. Mas assim, houve algum momento para você retornar? Por exemplo, algum fato, algum acontecimento? Você se afastou no momento de crise, antes da crisma, melhor dizendo, e houve algum momento em que você disse assim, não, eu tenho que agora ou levar a minha família, ou levar o filho. Houve um momento assim? Eu voltei a frequentar a missa. Depois que eu casei, meu marido não frequentava a missa, não participava de nenhuma missa. Eu voltei a participar das missas sozinha. O meu filho era pequeno. E aí eu frequentava na missa de domingo sozinha. E aí, nesses momentos, frequentando a missa, voltando a participar da missa, que eu senti essa necessidade, essa vontade de retomar. E aí eu frequentava todo final de semana, não participava da comunidade, só participava da missa. Como sacramento mesmo? Isso, e aí e aos poucos eu fui a cada missa querendo ir mais e conseguindo um de outro levar meu marido e tal, que depois que ele veio, bastante resistência. Eu lembro que eu chegava em casa brava, falava assim, porque eu fui à missa e tal, e você não foi. E aí eu comecei a não brigar mais, né?
E aos poucos tudo foi acontecendo, né? Mas para voltar à história do no amor e na dor, né? Eu lembro que eu fiz uma cirurgia de apêndice, foi meio urgência e tal, e aí isso me fez, eu já participava da missa, e isso me fez retomar de alguma forma, né? E a fé e a necessidade de entender algumas coisas, né? Eu falo que até hoje eu entendo coisas todo dia. Né? Claro. E aí foi quando eu voltei, e aí eu comecei a participar mesmo, né? Ativamente. Aí fui para o Pequeninos do Senhor, e aí já engatei várias outras pastorais. Então, sabe, porque assim, eu acho que sempre funciona dessa maneira, né? A gente, quando começa a participar de uma comunidade, sempre tem... Eu não sei se a gente pode falar que são fases, né? Você, primeiro como você, né? Começou a participar da missa... Depois houve um momento em que, né, olha, a família precisa participar junto. E teve esse momento em que você começa a servir. Foi, assim, desafiador? Você esperava isso? Você queria isso? Ou isso te pegou de surpresa, por exemplo? Eu comecei com os Pequeninos do Senhor dentro da comunidade. Como é que foi isso para você? O que te levou a chegar lá e dizer, não, é hora também de fazer isso? Porque é um outro passo que você dá, querendo ou não. E foi de repente mesmo. Pequeninos foi muito de repente. Porque eu ia com o meu filho participar da missa, e aí ele dava muito trabalho. Ele tinha, sei lá, 3 para 4 anos, ele dava muito trabalho. E aí a missa, aí começou a ter o trabalho lá dos pequeninos, até então não tinha na paróquia. E ele ficou, teve uma missa que ele ficou lá nos Pequeninos e adorou e voltou com desenho e tal. E eu achei o máximo. E aí eu fui pro catequista lá dos Pequeninos e falei, chama Felipe. Falei, nossa, Felipe, que legal esse trabalho, parabéns, é muito legal. Eu fui como mãe elogiar o trabalho. E ele desesperado, que ele era a única pessoa. Por que eu fui vir aqui, né? A única pessoa que eu acho que sei lá, tinha 3 pessoas ajudando. E aí ele falou assim, nossa, você não quer me ajudar? Tá tão difícil conseguir pessoas. E eu fui, porque eu me senti constrangida. Vou falar bem a verdade. Eu falei, estou elogiando, é um serviço importante para mim, como mãe de uma criança que não quer parar quieto na missa. Aí eu falei, tá bom, né? Talvez. Nem eu talvez surgiu. Não, eu falei, venho. Não, na hora. Na hora você falou que sim, mas... O padre é incrível. Quando Deus fala, você não tem dúvida. Você até fica assim, o que eu fui fazer? Mas é um sim... que eu não sei explicar. É um sim de Deus mesmo, porque você fala, vou, depois você fala, agora, por que fui falar esse como sim, é que eu vou fazer? Bom, aí Deus que vai dar um jeito de arrumar as coisas, né? E aí eu comecei, e como eram poucas pessoas, a gente fazia tudo, né? Então, mas vem cá, o Gustavo já sabia dessa sua entrada ali nos Pequeninos, assim, no sentido de, ele já participava para te dar um ok, não no sentido de autorização, sim, mas assim, olha, vai que vai ser legal, pode te ajudar, ou você teve que convencê-lo de quê? O Gustavo, eu acho também por ser um sim de Deus, talvez ele indiretamente ouvia esse sim. Então ele não ia, né? Mas ele me incentivava a ir e ele sempre me apoiou, sempre. Então toda a decisão, então eu falava assim para ele, olha, principalmente depois que eu comecei a ter muitas funções, toda função que me pedem, se eu tenho sim na hora, eu seguro, porque eu tenho outras funções. Aí eu vou e falo com ele, olha, ou com o Pedro também, né? Recentemente eu fiz isso, falei com os dois. Falei, olha, eu tenho várias funções e apareceu essa questão e tal, e eu queria aceitar, mas eu queria a opinião de vocês. Então eles sempre apoiaram. Apoiam. Sempre apoiam. Eu até vou entrar nesse ponto depois, mas eu queria antes saber assim... perguntar para você essa questão do leigo dentro da igreja, porque, querendo ou não, por exemplo, você tem o seu trabalho, né? Você tem a sua vida social, você tem outros compromissos que não dentro da igreja, assim como a maioria das pessoas que acompanha. Como que é possível conciliar? Porque, por exemplo, quando estávamos conversando aqui, você falava que era responsável, né? Quando aconteceu lá a festa junina, há uns meses, você era responsável pela festa. Como que era coordenar tudo isso, sabendo que festa ela é estressante, exige muito da gente? Como que era trabalhar tudo isso? Como que o leigo pode conciliar os seus trabalhos pessoais dentro do trabalho da comunidade, do trabalho da igreja? Porque é exigente também. Eu acho que esse é o maior desafio, né? É o maior desafio, porque eu vejo assim, muitas vezes a minha própria mãe questionava
nossa, mas de novo você vai na igreja, né? Porque a gente tem... Então, sendo, sei lá, catequista, eu tenho a reunião mensal dos catequistas. Sim. Né? Eu tenho que preparar o encontro dessa semana, então, e estudar, enfim. Então, não é só ir lá no dia da catequese e falar com as crianças e ir embora, né? Então, tem todo um trabalho e demanda muito trabalho. Eu acordo muito cedo. Não há receita, mas há uma possibilidade. Não há. Eu acho que a gente consegue conciliar e eu digo sempre assim. E aí o Gustavo, quando começa a participar mais da igreja, ele entrou comigo na fraternidade leiga, Família Chevalier, né? E que era lá uma reunião mensal, junto com o padre e tal. Então, era mais light, digamos assim, né? A exigência era, talvez, de trabalho, de tempo, fosse menor. E aí, retiro e tudo mais. Então, ele começou... Agora, ele está comigo, coordenando eventos, né? Então, ele já entrou. Ele ainda fica, assim, meio com o pé atrás e tal, mas eu acho que quando a gente começa aos poucos, a gente vai conseguindo encaixar as coisas, né? Aí a gente consegue dar conta do trabalho, da família, dos filhos, porque eu trabalho, né, todo dia. Sim, claro. E tenho filho pequeno, né? Não tão pequeno assim, né? É um adolescente. Ele tem o quê? Os seus 14. Acabou de fazer 14. Só que é uma fase difícil, né? Que a gente tem que estar por perto. De vez em quando pinta o cabelo de amarelo. Pinta, faz uns cortes estranhos, né? E aí, mas dá certo. E eu acho que é muito isso. É tanto trabalho, e a hora que termina, você fala, caramba, não é que deu tempo? Porque assim, eu sempre pensei, como padre, eu sempre pensei assim, todo leigo tem, de fato, esse carinho muito grande pelas coisas de Deus, pelo trabalho dentro de uma comunidade. A gente sabe que dentro de uma comunidade tem as suas dificuldades, a gente não pode negar essas coisas. E eu sempre pensei assim, o catequista, ele... De manhã, no domingo, de manhãzinha, está lá. Né? Podia estar dormindo até mais tarde, não é? Às vezes a pessoa vai para o aniversário de alguém, né? Puxa vida, o leigo está ali, cedinho, acorda para vir dar catequese, quando no caso é domingo de manhã, por exemplo. E mesmo que se fosse um outro horário, você tem que tirar um horário do seu tempo, para fazer algo que, na verdade, você não é remunerado para isso. Então, assim, ou tem essa dimensão do amor por aquilo que se faz, ou fica uma coisa muito, né, assim, que a gente, puxa vida, fica uma coisa mal feita, na verdade. Como leigo, né, e como leiga, você encara esse seu desafio dentro da comunidade, como não só seu, como das outras pessoas, de fato como esse gesto de amor? E quando você, por exemplo, vai pensar na catequese ou qualquer outro trabalho que a gente vai apresentar aqui, como é que você quer que isso chegue até as outras pessoas? Né? Olha, o que eu estou fazendo aqui é por quê? Você consegue fazer uma leitura disso? O trabalho na catequese é muito especial, né? O trabalho na catequese, ele demanda esse amor até assim, quando está preparando o encontro. Aí eu já imagino como é que eu vou falar com as crianças, que seja uma forma que chame a atenção, que tipo de brincadeira eu vou fazer para que eles deem atenção mesmo ao que eu estou falando. E aí, quando você percebe que eles estão entendendo o que você está falando, é muito gratificante, né? E aí você fala, caramba, eu estou conseguindo falar de um Deus que eu acredito para uma criança de 8, 9 anos e ele entendeu o que eu estou falando, né? Só que, ao mesmo tempo que eu acho que a catequese poderia ser o evangelizar por excelência, digamos assim, no trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu estou, como nas fotos que a gente viu, ajudando a fazer canjica, varrendo o chão da cozinha para que as pessoas possam chegar e fazer os alimentos que vão ser servidos na festa. Então, de alguma forma, eu não sei se eu sou errada nesse pensamento, mas eu penso que isso também é servir a Deus. Mas claro que sim. Eu acho que a gente não pode achar que servir a Deus é só você exercer um trabalho como a catequese, mas outros trabalhos dentro da comunidade são essenciais. Inclusive, você tocou na questão das fotos. Nós temos fotos, né, do seu trabalho, né, dentro da comunidade, do serviço que você tem dentro da comunidade. Não sei se a gente consegue ver agora as fotos, a gente pode ir passando essas fotos, porque assim, cada momento da nossa vida é um ato de entrega. E quando a gente fala, por exemplo, você citou muito essa questão de ser catequista, que hoje, inclusive, a igreja, eu creio que vocês, né, ali na paróquia sabem disso, a igreja coloca o catequista como, de fato, um ministério. A gente já sabia que era um ministério,
Mas hoje, por exemplo, a igreja quer que as paróquias invistam nas catequistas para que elas saibam muito mais do que já sabem. Para que elas possam, o tempo que elas têm para levar até a criança a palavra de Deus seja um tempo não muito maior, mas muito mais intenso, né? E você também na comunidade, você é ministro da Eucaristia. Sou. Né? Existe diferença entre ser catequista e ser ministro da Eucaristia? Por exemplo, alguém que nos acompanha lá pelo Facebook, pelo YouTube, a pessoa pode dizer, mas qual é a diferença disso? Ou alguém que não conhece, tem diferença nisso? A questão do ministro, assim, claro, a Eucaristia é o centro da nossa fé enfim, não tem nem o que falar. Mas muita gente entende isso como um status, né? Sim. Esse é um grande problema, né? Isso é um grande problema, tanto dentro quanto na própria Assembleia, as pessoas até olham de um jeito diferente, como se fosse algo melhor ou superior, enfim. Como se você fosse, assim, um pouco mais amiga do padre, essas coisas todas, não por isso que você está ali, né? Até porque vem de um convite, né? Sem dúvida, enfim, então eu acho que a importância é enorme, mas assim como a importância, e não menosprezando o ato de entregar a comunhão, claro. Não menosprezando de forma alguma, mas é o mesmo trabalho. Para mim, todo o trabalho que eu exerço dentro da igreja é um serviço a Deus, né? Isso. Então, entregando o corpo de Cristo, evangelizando as crianças, varrendo o chão, carregando caixa de alguma coisa durante a festa. Então, para mim, isso tudo é servir. Por quê, né? A festa precisa acontecer, porque, infelizmente, hoje, sem isso, as paróquias não sobrevivem. As comunidades, as paróquias não conseguem sobreviver sem festas, né? Não tem como. Então, infelizmente, a gente precisa de dinheiro para evangelizar. Em última análise, é isso. Então, a gente precisa de dinheiro para ter um prédio, para ter água, luz, vela, enfim. Se manter as coisas que são funcionais ao longo do trabalho da igreja, ao longo de todos os ministérios, por exemplo, as alfaias, as hóstias, você citou a luz e tudo. Quer dizer, são todas as coisas que dentro de uma comunidade elas são necessárias. Então, tudo aquilo que você faz, sendo ministro da Eucaristia, sendo catequista, ou qualquer outro trabalho, sendo do apostolado da oração, sendo do terço dos homens, tudo isso concorre, lógico, para o serviço. E se não tiver, na verdade, o serviço como referência, a gente está nadando à toa, não vale muito a pena, não é? Agora, só uma coisa que a gente sempre pensa assim, quando se trata de um trabalho, você já tem uma caminhada, né, dentro da comunidade. Existe algum momento que foi muito especial para você dentro da comunidade? Assim, poxa, esse trabalho aqui eu fiquei muito... Não que os outros não sejam, mas assim, eu fiquei muito feliz. Foi a glória de Deus na minha vida, né? Foi a graça de Deus na minha vida. Houve algum momento dentro do trabalho? Ou são todos os trabalhos? Como é que foi isso? Todos os trabalhos... Teve, né, também. Pode não ter sido diretamente. Todos os trabalhos são especiais e tem momentos especiais, tem momentos desafiadores, né? Mas eu acho que, principalmente por estar ligada à comunidade, eu tive recentemente com a doença do meu pai. Meu pai ficou doente, ficou quase 3 anos doente e veio a falecer o ano passado. E eu tive, nesse período, uma ajuda e uma proximidade muito grande com as pessoas da paróquia, da comunidade. E um apoio muito grande. Né? Não só das orações, claro, grupos de orações. Sempre teve, né? Mas esse acompanhamento do que estava acontecendo comigo e com meu pai, e sabiam profundamente tudo o que estava acontecendo. Então, isso, para mim, assim, eu falo que essa doença do meu pai foi um período terrível, né, na nossa vida, mas que eu pude ver milagres de Deus todo dia. Todo dia eu via acontecer um milagre, inclusive na hora da morte dele, que era uma coisa que a gente sabia que ia acontecer. Né? A gente já estava... Estavam preparados? Estávamos preparados, assim,
acho que nunca Preparado a gente estamos, nunca né? está, Mas sabia sabíamos. que seria aquilo ali, É, né, naquele e depois momento. de tanto sofrimento, ele passou um dia inteiro dormindo, morreu dormindo. Então, para mim, isso é assim, é milagre de Deus, é a graça que eu sempre pedi da cura dele. E finalmente ele foi curado, né? Então, e eu tive muito apoio da comunidade. Então, é claro, são pessoas e tem, às vezes, tem alguma coisa ou outra que não é bacana, que, Sim, não, claro. que não fica legal, mas é isso, são pessoas, né? E às vezes a pessoa está com algum problema e você fala e não responde errado, enfim. Mas, independente disso, eu acho que, além da família, eu pude encontrar esse apoio dentro da igreja. Que é uma coisa que, às vezes, a pessoa acredita que não, né? Fala assim, não, porque igreja tem muita conversa e tal, mas na família também tem, no trabalho também tem. Dá a impressão de que só na igreja tem as dificuldades, né? É claro que a gente espera que seja diferente. O ambiente deveria ser diferente. Deveria, né? Então, você fala, então eu acho que a igreja não deveria ser assim. É. Mas eu estou lá e do mesmo jeito que eu tento fazer um ambiente bacana no meu trabalho ou na minha casa, eu vou tentar fazer um ambiente bacana também na igreja. Você sabe que eu sempre digo isso para as pessoas assim, quando a gente participa de uma comunidade, naqueles momentos mais difíceis, as pessoas estão conosco, né? Você citou o exemplo do seu pai, né? Acompanha um pouquinho o momento, de tantas outras pessoas dentro da comunidade, principalmente na época da Covid, né? Quando eu estava aqui na Paróquia São José, pessoas muito próximas, pessoas muito atuantes que foram levadas pela Covid. E a comunidade, mesmo nesta ausência de não poder estar junto com os outros, a comunidade foi muito presente na vida daquelas pessoas. E assim, quando a gente vai nesses momentos, ou quando a pessoa está doente, depois ela se recupera, a comunidade ela passa a ser essencial para aquela pessoa, né? E traz o conforto que aquela pessoa precisa. Se você tivesse, por exemplo, que dizer alguma coisa para os outros leigos, né? Não, o que você diria dentro desse trabalho da comunidade? De fato, a comunidade te faz sentir-se mais próximo de Deus ou mais fortalecido para as suas dificuldades? O que você diria? O que você poderia mostrar às pessoas que talvez não sejam atuantes em uma comunidade, que nos acompanham agora, mas que gostariam de ser? Se você tivesse que dar um recado para elas, que recado seria esse? Eu acho que a primeira coisa que a gente pensa como missão, né? E eu não sei qual que é a minha missão. Eu ainda não sei. Gostei de saber disso, porque se você soubesse, aí seria complicado. A gente tem os indícios, né? Você é ministro, você está na catequese, mas você pode fazer outras coisas dentro da comunidade. Ainda pode fazer um monte de coisa, né? Mas eu acho assim, eu penso como missão. Então, eu fui por acaso cair no Pequeninos do Senhor. Por acaso, entre aspas. A gente fala muito dentro da providência, né? Biblicamente falando, a providência é algo que a gente, de fato, você não tem controle sobre isso, é o mistério de Deus, a graça de Deus na nossa vida, e você tinha que estar ali naquele momento. Então é providência, não tem como falar que... E aí não consegui mais sair, nem quis, né? Que bom que não eu quis. Até, na verdade, o que acontece? Principalmente nesse período em que eu estava com a doença do meu pai, ele não mora na mesma cidade, eu tinha que ficar... Eu ia muito para lá, então eu me afastei um pouco da catequese mesmo, porque era era todo domingo, claro, enfim. Lógico. Então isso tava difícil de levar. Mas daí, enfim, aí eu conseguindo retomar a vida e tal, consegui voltando aos poucos. Mas eu acho que a pessoa que pensa, olha, eu gostaria, porque eu lembro de estar na Assembleia, participando da missa, e ver algumas coisas. A pessoa fazendo uma leitura, ou o pessoal da acolhida. E aí eu falava, nossa, que legal, né? O pessoal... a camisa, sei lá, da Terço dos Homens. Terço dos Homens, sim. Alguma coisa assim, que eu falava assim, poxa, que legal. E eu era só assembleia, né? Então eu olhava e falava assim, poxa, que legal. E eu já tinha, claro, essa ideia de comunidade lá dos meus pais de quando eu era pequena. Então se eu não tivesse... por acaso ou por providência, caído lá nos Pequeninos, eu procuraria alguma coisa que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de contar história para criança. Então, eu vou trabalhar nos Pequeninos, na catequese. Eu não sei. Não, eu não sei, não levo jeito para falar, não dá. Então, eu vou trabalhar com, sei lá, na acolhida, ou
Enfim, tem Sim. N possibilidades. Muitas possibilidades dentro de uma comunidade. Muitas possibilidades. Vicentinos, né? Então, o grupo de oração, enfim, terço, eu não sei, não tem vergonha, tá? Vai no terço. Então, toda semana você vai lá. Então, eu acho... E aí, daqui a pouco, você vai conhecendo as pessoas, né? Vai recebendo esse acolhimento. E a igreja tem muito trabalho. A messe é grande, né? Olha, mesmo que a gente não... A pessoa, independente de se ela é tímida, se ela é... De qualquer maneira, ela encontra um espaço dentro da comunidade. Agora, você tocou, a gente tem tocado muito aqui na questão dos pequeninos. Eu só queria situar o pessoal que está em casa, que tem nos acompanhado, o seguinte, Pequeninos do Senhor é um movimento que surgiu, inclusive, em Campinas, né, no interior de São Paulo, e ele está em muitas igrejas, inclusive fora do país, acho que na África e alguns outros países, existe esse movimento Pequeninos do Senhor. E como que ele funciona, né, para que se situar você? As crianças vão, né, antes da missa, os pais levam até os catequistas dos pequeninos e dentro de uma sala à parte, se a igreja tem essa possibilidade, eles estudam sobre a palavra de Deus daquele domingo. Então, quando termina a missa e as crianças voltam para a igreja, né, para mostrar o trabalho que elas fizeram, às vezes através de desenho, de várias maneiras. Então, os pais já veem que a criança lá, né, naquela sala, ela estava em sintonia com aquilo que os pais estavam fazendo. É mais ou menos isso, não é isso? Isso, são crianças pequenas, né? Em período antes da catequese, são de 3 a 7 anos. E, de fato, são desenhos que ilustram o evangelho do dia. Então, a gente conversa com eles e brinca. Tem muita brincadeira, é muito lúdico, porque são crianças muito pequenas, né? E eles ficam bem contentes na hora que chega e mostra para o padre e para a assembleia. Exato, isso é todos muito legal. Orgulhosos, é muito legal. É um trabalho muito organizado, é feito aqui mesmo, em Campinas, né? Nossa Senhora das Dores, se não me engano. Que é a central do trabalho. A central, e aí eles mandam, é muito organizado, mandam todo o trabalho para a paróquia que tem vontade de criar, né, na comunidade. É bem interessante. Porque, assim, às vezes a pessoa está numa outra cidade, num outro estado, que não conhecem do que eles estão falando, né? Só para mesmo situar. Agora, de todos esse trabalho que você faz, você considera que esse seu trabalho é, de fato, uma missão? Se sim, por quê? Por que o seu trabalho dentro de uma comunidade, você, não, isso é uma missão que eu tenho. E por que isso é uma missão? Eu acho que primeiro é para mim, né? Eu vejo que tudo que eu faço na igreja me coloca mais perto de Deus. E aí, mais perto de ouvir o evangelho todo dia, ou tentar participar da missa sempre que claro, né? As missas final de semana, mas durante a semana, sempre que eu consigo, eu vou. Mas, assim, ter o evangelho, a palavra de Deus, e parece que a gente... que é sempre pouco. Eu tenho essa sensação, que é sempre pouco. Então, para mim, a missão, primeiro é para mim, de aprender mais, de estar mais perto de Deus, de entender como eu preciso viver. Como eu devo viver, né? E depois disso, eu tento mostrar muito isso, como que uma pessoa comum, né, que trabalha, que tem filho, tem família, consegue fazer essas outras coisas todas, Sim. né? E consegue, e dá tempo. Não precisa participar de todas as pastorais, mas, assim, escolher uma e começar a participar. A gente agora, na festa junina, a gente fez a ideia das pessoas fazerem doações de coisas, claro, né, de itens, sei lá, leite condensado, coisas que a igreja usa muito, óleo, leite. Mas também a gente colocou lá a doação de um dia de trabalho na festa. Que legal. E aí eu não sabia se ia dar certo, e acabou que deu certo. Algumas pessoas pegaram esse papelzinho, né? A menina criou lá um painel para pegar, e você escolhe um papelzinho, quero dar 3 litros de leite. Aí pegava o papelzinho, levava para casa e depois trazia. E a pessoa pegou esse papelzinho de ajudar na festa. E aí foi no sábado. Daí voltou no domingo. Que legal, isso é bom que chama mais atenção. Chama, né? E eu acho que isso também é uma forma de... O Gustavo, meu marido, começou mais por causa disso. Vai trabalhar. Olha, precisa de alguém para ajudar na barraca da bebida. E ele foi um dia e fez amizade com um, com outro. E aí você tem acaba criando um círculo, né? Agora, você acha que as pessoas entendem, por exemplo, quando você vai fazer um trabalho, né? Como aconteceu lá na São José, como acontece em muitas paróquias, esse trabalho, por exemplo, uma festa de um padroeiro, independente de qual paróquia seja.
Você acha que as pessoas entendem isso como ministério mesmo? Ou não, eu vou lá para trabalhar e volto para casa, né? Se eu vou lá fritar o pastel, se eu vou lá fazer alguma outra coisa. Porque a pessoa tem consciência de que essa atitude dela também é uma atitude de comunidade, é um ministério que ela está exercendo em favor da comunidade? Você acha que tem esse... Eu acho que não. Não, né? Eu acho que é bem... É muito difícil a pessoa que tem essa noção. Porque não parece de fato, né? Você está fritando um pastel, Aparentemente não, em tese não tem nada a ver com evangelizar ou com servir a Deus, né? E eu tenho falado muito isso para as pessoas. Eu falo assim, tudo isso que a gente faz aqui dentro, claro, lá fora também, né? A gente serve a Deus a todo momento, no trabalho, com a família, né? Nos amigos, enfim. Mas ali dentro, tudo isso é para um bem comum, é para uma única finalidade, né? De levar a palavra de Deus, o reino de Deus. E quando a gente está lá fritando pastel com alegria, com entusiasmo, vai todo mundo... Respeitando, né, um outro no trabalho que está fazendo. Exato. Né? E aí vai estar todo mundo em sintonia, todo mundo passando um momento, apesar de cansativo, claro que é cansativo, né? Porque não é só ali naquele momento, né? Quem, por exemplo, está no pastel, a pessoa tem que preparar isso primeiro. Quem está na barca do milho tem que preparar isso primeiro. A pessoa tem durante a semana, e as pessoas não percebem isso, né? Por isso que eu quis entrar nessa questão do ministério, porque nós nos perdemos em relação a isso. E eu insisto nessas questões, né? É o ministério porque você está ali em prol de uma comunidade, né? E aí, assim, naquele momento você está tentando ajudar com que financeiramente aquela comunidade possa subsistir, sobreviver, ao longo de um tempo, pelo menos, não é? E quando você faz isso, desenvolve o respeito de um pelo outro, não é? Você mostrar para o outro, não, eu estou fazendo um trabalho aqui e dedico a minha vida a isso. Isso é um ministério. Agora, quando as pessoas não percebem, eu vou só lá para trabalhar, aí eu acho que a pessoa cansa mais rápido, a pessoa desanima mais rápido. Se irrita, né? Se irrita mais rápido com coisas que nem precisa se irritar. Né? Eu acho que hoje em dia a gente está lidando com as coisas de alguma forma assim também, né? A gente está como se fazendo as coisas no automático. Então a gente vive no automático, conversa no automático e come no automático, então se almoça sei lá, fazendo outra coisa. Então, talvez isso possa estar acontecendo no geral, né? E a pessoa que está lá fritando pastel do mesmo jeito que a pessoa que está entregando a comunhão. Então, às vezes, você está indo e por um momento, você não se toca do que está acontecendo, né? Então, assim, o que eu estou fazendo aqui? É claro, fritando um pastel, fazendo uma leitura, né? Ou cuidando dos preparativos para o batismo, né? Que também tem... Então, ou eu estou fazendo no automático, né? Porque você falou uma coisa, eu acho importante a gente citar nisso, porque, assim, é claro que nós temos espaços separados, né? Tem o espaço do sagrado, que é o presbitério, a igreja, o local onde está o Santíssimo. Em muitas igrejas nós temos as capelas do Santíssimo. São locais separados, mas a função, o serviço, tudo isso é um ministério. Quando você dá a Eucaristia, quando você está, sei lá, ajudando uma outra pessoa em outra situação. Agora, por exemplo, vamos supor que você tem amigos que não conhecem, não participam de uma comunidade e tal. Se você tivesse que explicar Deus para essas pessoas, dentro de uma comunidade, você acha que é fácil falar de Deus para as pessoas que não estão dentro de uma comunidade? E é muito comum você, no seu trabalho, né, o seu marido, o Gustavo, e a gente encontra, a gente que é padre também, você tem amigos que não são muito ligados, e às vezes nem tem religião nenhuma, não é? E você acha que é fácil falar? Como seria isso? Ter que falar de Deus para as pessoas, explicar para elas, olha, dentro de uma comunidade a gente faz um trabalho e a gente percebe que é a mão de Deus que está ali nos ajudando. Como é que você faria isso se tivesse que fazer como leiga atuante que é hoje? Eu tenho muitos, né? Muita minha convivência, principalmente no trabalho, né? Eu tenho muitos amigos e conhecidos que ou que não têm religião ou que, enfim, não estão dando importância para isso, pelo menos nesse momento, né? Eu não costumo falar, sei lá, palestrar sobre Deus com essas pessoas, principalmente se não questionam. Quando me perguntam, aí eu aproveito a oportunidade, fala que você sente necessidade de falar. Aí eu falo, enfim, mas no geral, o que eu tento fazer, que eu acho que eu faço, na verdade, de uma forma até natural, eu acho assim, o cristão, ele
ele tem que ser uma pessoa feliz. O cristão, ele não pode ser uma pessoa carrancuda, uma pessoa desanimada, uma pessoa... Não, é claro que a gente tem momentos nós temos os nossos estresses, mas a gente não pode levar isso para a comunidade. Exato. Né? Não deveríamos. Então, eu acho que, no geral, eu tento mostrar isso, né? Então, assim, olha, apesar de tudo isso, né, eu tenho a força de Deus. Depois do que aconteceu com meu pai, eu falo isso muito para as pessoas, inclusive as pessoas que não estão na comunidade ou não têm uma religião, que eu sempre acreditei em Deus. Ponto, sempre, né? Mas depois do que aconteceu com meu pai, eu acredito ainda muito mais. Porque é como se eu tivesse tido a prova de que ele existe. Algumas pessoas acham estranho, falam assim, mas pera, né? Você não tinha antes, seu né? pai... Não, e outra coisa, assim, mas você perdeu seu pai. E isso é a prova de que Deus existe? Porque assim, para mim, eu tive o melhor pai do mundo. Ele me ensinou um monte de coisa. E aí, enfim, meu amigão, assim, né? Meu herói. E aí eu tive 3 anos lá da doença dele, em que a gente se aproximou muito mais, né? Eu, ele, minha mãe, meu irmão, né? Que são os 4 de casa, né? Então, eu tive essa chance de estar cada vez mais próxima dele, de cuidar, eu e minha família, de cuidar e de estar com ele nos últimos dias e minutos dele. Então, para mim, isso não tem preço, né? Então, é o que eu falo, eu vi Deus em todos os momentos. Então, eu acho que uma forma de falar de Deus é mostrar, né, esse tipo de coisa, porque quando a pessoa não está muito interessada em aprender alguma coisa, é difícil você conseguir passar, claro, né? Claro. Então, aí eu tento, a não ser que a pessoa pergunte mesmo, né? Uhum. E aí eu acho que eu iria por esse caminho, né? Claro. De como, às vezes, ele não dá o que você quer, né? Mas você não entende e aceita. Né? É aquela questão do mistério, né? Eu não estou entendendo muito bem, mas vou aceitar, né? Para ver até onde vai isso, né? Você usou o exemplo do seu pai também, assim, quando eu perdi meu pai, eu tive essa mesma questão, né? Porque assim, você é padre, né? No caso, eu sou padre, perdi o meu pai e tal, você é o esteio. Então, quer dizer, você não pode se abalar. Você é padre, você é aquele que tem que ter toda a compreensão, né? E ninguém espera que você chore, que você tem que resolver tudo, você tem que... A minha sorte é que a minha família é muito... nesse sentido, a gente consegue se ajudar muito. Então, é claro que todos os trâmites foram feitos. Mas, assim, houve um momento em que eu consegui ser forte até um determinado momento, né? Depois, não. Depois você desaba e o mundo é isso mesmo, não tem outro jeito. E quando você falou que isso acabou sendo uma maneira de você mostrar Deus a outras pessoas... Isso me encanta muito, porque a gente começa a perceber, o leigo que está dentro da igreja, ele acaba tendo uma outra visão, né, desse amor de Deus por nós, que não é um amor interesseiro, né? Às vezes nós é que fazemos isso, né? Um amor de retribuição. Olha, Deus, eu te amo bastante, mas eu preciso que você me cure disto. Ou eu te amo bastante, mas eu preciso que essas coisas aconteçam. Se isso não acontece, a gente acaba se afastando dele. Então, por isso que a prática que a gente tem, né, de mostrar às pessoas quem é Deus, isso é muito especial para nós. Agora, quais foram e quais serão, né, os maiores desafios que você teve e que você acha que ainda vai acontecer dentro de uma comunidade, para que você, dentro da igreja de maneira geral, e que você disse assim, olha, isso não precisaria existir. Né, para que o trabalho de um leigo dentro de uma comunidade possa acontecer da maneira mais tranquila, verdadeira, autêntica possível. Quais são os desafios que você vê dentro da igreja? Quando eu digo dentro da igreja, de maneira geral, né, como é que você vê isso? Eu acho que, como eu falei, lidar com pessoas, estar com pessoas... não é a coisa mais fácil do mundo, né? Cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito de pensar, né? E independente da função que a pessoa está exercendo, ela tem lá suas convicções. E às vezes eu estou num momento que não está legal, e aí a pessoa chega e fala de uma forma, eu não gosto, e aí, enfim, eu acho que isso seria um dos maiores problemas, lidar com pessoas. Eu lembro que quando o meu marido não participava e eu estava
bem ativa na igreja, eu lembro que eu chegava em casa e contava assim, então, olha, hoje aconteceu isso, aquilo, outro. Daí ele falava, eu não sei como que você aguenta, eu não sei, mas você vai voltar, mas como é que é e tal. Eu falei, não, vou voltar, porque é o meu trabalho, esse é o meu serviço. Então, esse tipo de coisa acontece. Aí eu lembro que uma época eu parei de contar, porque eu falei... Você sabia, senhora, é melhor não. Melhor não deixa ele ver por conta própria. Então, tem ainda hoje algumas coisas, eu me surpreendo com algumas coisas, que é essa ideia. Nossa, mas dentro da igreja tem, são pessoas. São né? pessoas que estão ali, né? São pessoas e aí isso vai acontecer. Então, eu acho que esse hoje é um dos maiores desafios. E eu acho que para superar isso, a gente tem que firmar os olhos em Jesus. Então, você olha para Jesus e vai. Porque se você olhar para os lados... Não consegue. Você afunda, né? Você não consegue seguir. Você se perde, na verdade. Agora, duas coisas que para mim são importantes e que eu gostaria de saber de você, como leiga, dentro de uma comunidade. A oração. Né? Como que você vê a oração? Como, assim, olha, a oração, ela tem que lugar? Ela ocupa, melhor dizendo, que lugar na sua vida e que você entende que isso deveria ser, logicamente, para todos os leigos e leigas? É muito importante, né? A oração, a gente acaba, principalmente quando a gente está dentro da igreja, trabalhando, feito louco, né? A gente tem o erro ou a intenção de pensar assim... Acho que não preciso rezar hoje, porque eu já... Gente, eu acabei de sair da missa. Isso, não preciso rezar. Não preciso rezar. Então, de fato, isso acontecia comigo, até que um dia eu falei, não, né? Não existe isso, então vamos... E aí é aprendendo, né? Aprendendo e lendo. O evangelho diário, né? Então, assim, a gente vai ouvindo, ainda que você não consiga ler, né? Ouve, põe no carro, e aí vai ouvindo, e isso vai te ensinando muita coisa. E aí, bom, então aí você começa, então agora eu decidi que eu preciso fazer orações diárias, né? Antes de dormir, vou orar. Mas como é que é esse orar? Você vai deitar, vai rezar um Pai Nosso, vai dormir, porque você está morto, você trabalhou o dia inteiro. Então tem que ter, então eu sempre procuro fazer isso e de ter esse período de vou ou ler um livro, né? Ou ler a palavra de Deus e meditar minimamente o evangelho do dia. Então, eu acho que a oração... pelo amor ou pela dor, né? Depois da doença do meu pai, isso virou um hábito ainda maior. Aumentou muito mais. Eu lembro que no dia que ele morreu, eu estava com ele no hospital, eu acho que eu rezei uns 73 terços, que ele dormiu o dia inteiro, e aí eu fiquei rezando. Então, são hábitos que a gente pega pelo amor ou pela dor. Então, assim, de fato, isso... me levou a esse lugar de orar todos os dias, né? Independente do que está acontecendo, que seja para agradecer, seja para pedir. Agora, outro ponto, eu falei dois. O segundo é sobre... Eu sei que uma vez você me pediu um material sobre Bíblia. E eu te dei um livro, passei um livro para você, aliás, te indiquei, para você estudar, mas ler um pouco, porque você já tinha ciência e tal. O papel da palavra de Deus na vida do leigo, o papel da Bíblia, né, de uma maneira mais geral. Como que você considera isso? É essencial. Essencial, porque a minha Bíblia ela é toda... E aí, o senhor que eu vi lá que você ensinou, riscou, falou que ia riscar tudo. Tudo rabiscadinha, cheia de post-it. As crianças adoram, né? Tia, é fácil você achar, né? Porque a sua está toda marcada, né? Porque eles adoram ficar procurando versículos e tal. Então, assim, a Bíblia é um material de estudo mesmo, né? Eu entendo assim como... Então, por mais que nem hoje, eu ouvi o evangelho no carro. Como quase sempre eu faço, eu coloco no carro e vou ouvindo até chegar no trabalho. Então, aí, à noite, a hora que eu for ler o mesmo evangelho, eu provavelmente vou ter outra percepção. Ah, sim. Tá. Né? Então, assim, logo que eu acordei, eu ouvi o evangelho, isso e tal. Só que daí, à noite, a hora que eu vou ler de novo, eu vou ter outra percepção que vai juntar com tudo que eu vivi durante o dia, né? E a palavra de Deus, ela é a Bíblia, né? Ela, assim, é atemporal, literalmente, né? Então, assim, em qualquer momento que você for ler, ela vai mostrar aquele conteúdo, porque as coisas mudaram, obviamente. Claro, em 2000 anos as coisas foram mudando. Então, assim, no tempo de Jesus era assim. Não, ainda essa é a palavra, que ela vai ser aplicada a qualquer momento.
E quando ela é aplicada, você vê como ela é atualizada, né? É incrível. É claro que tem dia que a gente está, sei lá, na missa e aí ouve o evangelho e aquilo, de alguma forma, não entra na sua cabeça ou porque você está em alguma coisa, em um momento, ou porque enfim. o padre não falou bem mesmo. Mas aí... Pode... Põe a culpa no padre. Porque o padre não falou bem, então não estou entendendo absolutamente nada. Mas às vezes tem isso mesmo. Às vezes nós padres preparamos, lógico, mas às vezes aquela mensagem, ela não cai onde ela deveria cair. É interessante isso, E por né? outro lado, às vezes você sai de uma missa e fala assim, nossa, a homilia foi incrível, tal. E a outra pessoa fala assim, você achou? Não entendi muito bem. Então, eu acho que tem a ver com o momento. E eu acho que estar aberto, né? Então, quando você está aberto, quando você tem uma rotina de oração, você fica cada vez mais aberto para entender a palavra, porque é o jeito de Deus falar com a gente, né? Então, Deus fala com a gente assim, com o menino que chamou para participar dos pequeninos, ou quando ele colocou esse sentimento na minha cabeça dos milagres que ele foi fazendo durante todos os dias que eu vivi a doença do meu pai. Então, assim, se eu estou aberta para entender isso, e estar aberta é estar em oração, né? Então, a gente reza o dia inteiro, né? A gente fica o dia inteiro. Pede para o Espírito Santo e reza e vai. Então, eu acho que a ideia é isso, está sempre de prontidão. Você sabe que hoje em dia a gente fala muito de gratidão, apesar de que eu não gosto muito dessa palavra gratidão. Não é que não gosto da palavra, eu me expressei mal. Eu acho que às vezes tudo é gratidão. E de fato a gente tem que entender isso. Mas às vezes a gente perde um pouco a referência. Por isso eu quero que você fale sobre assim, se você de fato é grata, se você de fato não, você é grata a Deus, mas como que isso é na sua vida? Você é grata a Deus por alguma coisa, por algumas coisas, mas antes disso, de você responder um pouco isso, nós temos, lembra que eu tinha comentado das fotos, que você trouxe as fotos, mandou as fotos, e a gente, eu acho que vai ver algumas fotos agora, não sei se para lá, para cá, acho que a gente vai ver as fotos, para a gente até comentar um pouco destas fotos que você trouxe, que tem a foto do trabalho da comunidade com os pequeninos, acho que na quermesse também, do trabalho que você fez na quermesse. E enquanto a gente vai esperando, a gente pode ir conversando também, continuar. Essa questão da gratidão, como que você sente-se grata a Deus? Porque não, estão mostrando lá, no nosso, perdão. Essa foto aí o dia da minha... No dia da ordenação, do dia que eu fui investida. Investidura de ministros. No dia que foi investida, a família toda. Meu pai, minha mãe, meu marido, o Pedro pequenininho. Nossa, pequenininho, meu Jesus amado. Meu irmão. Foi investida. Se quiser ir passando aí, diretor, passando as fotos. Isso foi 2018, acho. Ali na quermesse. Fazendo o canjica. Fazendo não, viu, padre? Para falar bem a verdade. Mas você não estava fazendo? Eu acho que eu estava lavando louça e fingi para tirar foto. Ok. Agora tá. Verdade seja dita. Isso aí é crianças em alguma quermesse fazendo alguma bagunça. Você também já estava pintada ali? Já, eu tenho que entrar na dança, né? Pelo amor de literalmente. Deus. Você está vendo como que o trabalho do Leiga é muito especial dentro da comunidade, né? Aí com a Fraternidade Leiga, família Chevalier. Tá. A gente fez as renovações dos Quanto votos, foi agora? né? Foi ano passado. Finalzinho do ano passado. Família Chevalier são leigos e leigas que participam da mesma espiritualidade, mesmo carisma, né, dos padres missionários do Sagrado Coração, que é da minha congregação. E esta foto aí... Isso foi Pequeninos do Senhor, eu não lembro o que eu estava fazendo. Certamente falando da palavra de Deus. Tava com uma veste, alguma coisa, eu tava como com certeza. Como leitor ali. Eu tava... Agora que eu vi que o Pedro, meu menino, tá ali bem no cantinho, primeiro ali da ponta. Amado, eu já estou conhecendo alguns aqui. E essas também. Crianças a gente vê hoje lá, coroinha, fazendo crisma. É muito interessante. A gente vê que está ficando velho também, né? Não fala essas coisas, porque isso aí não faz parte da pauta do nosso programa de hoje, por favor. Não tem nada a ver com idade, né? Aí, de novo, foi um retiro que a gente fez ano passado. A gente sempre faz um retiro 7 de setembro. A gente fez esse... Mas esse da Fraternidade também. Fraternidade, da Fraternidade. Foi. Tá. A gente fez o retiro que eu não conheço aí. Lá, o Senhor nos pequeninos, eles adoravam. Quando eu era pároco aqui da Paróquia São José. Eles adoravam, adoram quando o padre vem. Eu ia lá, às vezes eu pedia, eles faziam algumas perguntas que eu não sabia responder, eles me colocavam em saia justa. É verdade, o trabalho dos pequeninos que a gente comentou aqui. A Júlia, criança, você dá o microfone para criança é super perigoso. É melhor a gente não fazer isso, né?
E pior que a gente não aprende, sabia? Aqui também dos Pequeninos pequeninos. de novo. Eu descobri que eu tenho muita foto dos pequeninos. É saudade, eu acho, mas ainda não dá para voltar por enquanto. Não, mas a gente vai desenvolvendo outros trabalhos, né? Outras Vai, situações. vai, A gente vai ser... eu acho. E é bacana quando a gente olha para a pastoral que a gente saiu e vê que ela tá funcionando super bem, tá atualizando Existe as hoje ainda, coisas. tá lá, né? Existe, Tem trabalho ainda. tem. De novo, né? Ainda precisa... Opa, cinzas. Missa de cinzas. Eu querendo ou não, eu avisei para o diretor que eu estaria com você aqui para ele colocar algumas fotos, né? Para arrumar, para mostrar que você que eu que fiz alguma coisa na minha vida, né? Que legal, provar. que bom. Fotos que demonstram de fato que o trabalho do leigo dentro da comunidade é de fato um trabalho essencial, né? O padre não consegue fazer tudo sozinho, nem é para isso que ele é ordenado. O padre não é ordenado para fazer, para levar uma igreja sozinho nas costas, né? Tem que haver esse trabalho em conjunto, né, do dom que o leigo tem, a capacidade que o leigo tem, a capacidade de trabalhar, de agregar, né, novas pessoas, novas famílias que vão entrando dentro das comunidades. Isso é fundamental. Então, quando a gente vê fotos aqui de diversos ministérios, né, diversos trabalhos em que você atua, isso eu tenho absoluta certeza que ajuda muito o leigo que nos acompanha, né, hoje pelo YouTube, né, por esse podcast. E voltando à pergunta que eu fiz a você, a questão da gratidão, né? Hoje, Gisele é grata a Deus por quê? Eu sou grata a Deus hoje porque Ele me inspira a aprender mais. Eu tenho sempre a sensação de que eu fico também te pedindo coisa para estudar e tal, porque eu quero estudar, eu quero aprender mais. Não sei... E não é uma coisa assim, eu preciso aprender por causa da catequese, eu preciso... Não, então eu sou grata a Deus porque Ele me dá essa inquietação de achar que tá faltando e tal. Mas eu vejo assim, a minha formação de família, minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu marido, meu filho, né? Então, assim, eu sou muito grata pela família que eu tenho, pela estrutura de amor que eu tenho. É uma estrutura, um amor genuíno de família e de cumplicidade, de respeito que eu tenho. Eu sou muito grata por ter isso, né? É claro, a gente tem saúde, mas a saúde, a gente não sabe até quando que a gente vai ter, a gente não sabe até quando a gente vai estar aqui. Então, de alguma forma, eu agradeço pelo amor que eu tenho dentro da minha família. E por conseguir fazer tudo o que eu me proponho, né? Então, eu só consigo porque é Deus que me fez dar o sim, que venho dele, e aí a certeza de que vai dar certo. Uhum. A certeza de que vai dar tempo, que vai funcionar. Uma coisa ou outra que não sair certo, vamos embora, vamos sacudir a poeira e dar a volta por cima. E adiante. Agora, tem essa câmera aí de frente para você. Vários leigos podem olhar aqui e ver que acompanharam, né, vários deles. E diga para eles uma palavra aqui para você que te animou, te anima ainda, e que eu tenho também, de novo, a certeza de que isso pode ajudá-los, principalmente aqueles que, puxa, estou em dúvida, será que eu entro numa comunidade? Será que isso é legal? Já tenham visto, já tenham acompanhado, mas ainda estão indecisos sobre isso. Como leiga, né, que é atuante, que tem esse trabalho de oração, da palavra de Deus e tantos mais, diga a eles, se eles estão em dúvida, por que eles poderiam ingressar dentro de uma comunidade, participar de uma comunidade? Eu acho que tem que começar por algum caminho. Então, se você, sei lá, sabe tocar violão, você vai vai conversar com alguém da equipe de música e vai começar a tocar violão. E vai ter espaço. Vai ter espaço. Então, a gente às vezes olha a comunidade e acha que é alguma coisa fechada. Acha que, não, eu não vou pedir para tocar violão, porque já tem lá as pessoas e eles, né? Às vezes dá essa sensação, mas não é. É muito trabalho. E tem trabalho para todo mundo. E o que me anima, o que me motiva a pensar nesse tipo de trabalho, todo trabalho que eu faço na igreja, é pensar que eu estou servindo a Deus. Eu não estou servindo o padre, o senhor me desculpa, mas é verdade. Mas é verdade. Não estou servindo... Mas é verdade. Não é para me aparecer ou para qualquer coisa, né? É para servir a Deus. Eu entro dentro da igreja para servir a Deus, independente do trabalho que eu vou desenvolver naquele dia, né? Às vezes eu faço todos os trabalhos no mesmo dia. Eu vou na catequese, depois eu sirvo de ministro na missa e fico para a festa no final.
Mas isso é porque tem pouca gente, né? A messe é grande, padre, então a gente precisa. Então, assim, não pensa muito, né? Pede para Deus iluminar Deus, para onde que eu vou? E vai participar da missa. Nessa missa, de repente, você vai encontrar uma pessoa desesperada para ajuda, enfim, ou vai ter uma iluminação, alguma coisa que acho que é importante fazer, independente do que vai dar ou se vai dar, né? É muito gratificante. É um cansaço, chega em casa cansado fisicamente, mas o coração quentinho. Que bom. Minha querida Gisele, muito obrigado, viu? Muito obrigado por você participar. Toda hora eu estou batendo esse microfone aqui, né? Vamos me bater daqui a pouco. Olha, muito obrigado mesmo. A sua presença, eu tenho certeza que ajudou muita gente aqui, né? Falar sobre o trabalho, falar sobre a igreja, falar sobre Deus, sobre a oração, tudo isso é claro para a gente que tem uma caminhada, está dentro da igreja, isso é muito gratificante. Então, agradeço imensamente pelo seu sim aqui nesse dia, nosso podcast Vocação, falar da sua vocação como mãe, não é? Da sua vocação dentro da sua profissão e também, obviamente, do trabalho dentro da comunidade. Que Deus te abençoe e te ilumine cada vez mais. Amém. E te dê força, né, para esse trabalho que você tem aí para frente, eu tenho certeza, por muitos anos, muitos e muitos anos dentro da comunidade. Amém, tá bom? Assim seja. Eu que agradeço, precisando, estamos às ordens. Então pode deixar da próxima... Um próximo semana momento que a gente vem. te chama. Pode deixar, semana que vem a gente o diretor vai desligar para você. Mas muito obrigado, que Deus te abençoe. Obrigada, tá bom? Amém. É isso aí. E o nosso podcast termina aqui. Espero que você tenha vivenciado esse momento com a gente de maneira bonita, simples. A gente quis levar até você justamente essa questão. Como que o leigo pode, do seu jeito, à sua maneira, dentro dos seus trabalhos e atividades, dentro da família, também fazer um trabalho muito especial dentro de uma comunidade. Um grande abraço para você e a gente se encontra na próxima ou no próximo podcast. Até lá.